melhorou bem a visibilidade do campo e por isso não demorou tanto para a bola rolar aqui no El Cilindro. Que clima para 51 mil pessoas, Kleber. É, estádio lotado. E o Corinthians bem, hein? Começa bem o jogo. O Memphis, grande devolução, deu um calcanhar pro Yuri Alberto! O time começou bem, começou se impondo, sem pressão, evitando completamente qualquer domínio do time do Racing. E o Memphis, de novo, dá um toque espetacular. Botou o calcanhar para funcionar, dá uma olhada, ó. O Corinthians recupera, o Yuri briga, o Memphis dá um calcanhar belíssimo e ele estava sem ângulo. Mas quando a fase tá boa, o goleiro sai, ele toca, ela passa pro goleiro e vai pro fundo do gol! Gol de Yuri Alberto, camisa 9, gol do Corinthians. O Corinthians com 5 minutos abre a primeira porta para chegar à decisão. E Yuri Alberto, 24 gols no ano. Terceiro gol na semifinal. Melhorou bem a visibilidade do campo e por isso não demorou tanto para a bola rolar aqui no El Cilindro. Que clima para 51 mil pessoas, Kleber. É, estádio lotado. E o Corinthians bem, hein? Começa bem o jogo. O Memphis, grande devolução, deu um calcanhar pro Yuri Alberto! O time começou bem, começou se impondo, sem pressão, evitando completamente qualquer domínio do time do Racing. E o Memphis, de novo, dá um toque espetacular. Botou o calcanhar para funcionar, dá uma olhada, ó. O Corinthians recupera, o Yuri briga, o Memphis dá um calcanhar belíssimo e ele estava sem ângulo. Mas quando a fase tá boa, o goleiro sai, ele toca, ela passa pro goleiro e vai pro fundo do gol! Gol de Yuri Alberto, camisa 9, gol do Corinthians. O Corinthians com 5 minutos abre a primeira porta para chegar à decisão. E Yuri Alberto, 24 gols no ano. Terceiro gol na semifinal. Melhorou bem a visibilidade do campo e por isso não demorou tanto para a bola rolar aqui no El Cilindro. Que clima para 51 mil pessoas, Kleber. É, estádio lotado. E o Corinthians bem, hein? Começa bem o jogo. O Memphis, grande devolução, deu um calcanhar pro Yuri Alberto! O time começou bem, começou se impondo, sem pressão, evitando completamente qualquer domínio do time do Racing. E o Memphis, de novo, dá um toque espetacular. Botou o calcanhar para funcionar, dá uma olhada, ó. O Corinthians recupera, o Yuri briga, o Memphis dá um calcanhar belíssimo e ele estava sem ângulo. Mas quando a fase tá boa, o goleiro sai, ele toca, ela passa pro goleiro e vai pro fundo do gol! Gol de Yuri Alberto, camisa 9, gol do Corinthians. O Corinthians com 5 minutos abre a primeira porta para chegar à decisão. E Yuri Alberto, 24 gols no ano. Terceiro gol na semifinal. Melhorou bem a visibilidade do campo e por isso não demorou tanto para a bola rolar aqui no El Cilindro. Que clima para 51 mil pessoas, Kleber.
É, estádio lotado. E o Corinthians bem, hein? Começa bem o jogo. O Memphis, grande devolução, deu um calcanhar pro Yuri Alberto! O time começou bem, começou se impondo sem pressão, evitando completamente qualquer domínio do time do Racing. E o Memphis de novo dá um toque espetacular. Botou o calcanhar para funcionar, dá uma olhada. O Corinthians recupera, o Yuri briga, o Memphis dá um calcanhar belíssimo e ele estava sem ângulo. Mas quando a fase tá boa, o goleiro sai, ele toca, ela passa pro goleiro e vai pro fundo do gol! Gol de Yuri Alberto, camisa 9, gol do Corinthians. O Corinthians com 5 minutos abre a primeira porta para chegar à decisão. E Yuri Alberto, 24 gols no ano. Terceiro gol na semifinal. Melhorou bem a visibilidade do campo e por isso não demorou tanto para a bola rolar aqui no El Cilindro. Que clima para 51 mil pessoas, Kleber. É, estádio lotado. E o Corinthians bem, hein? Começa bem o jogo. O Memphis, grande devolução, deu um calcanhar pro Yuri Alberto! O time começou bem, começou se impondo sem pressão, evitando completamente qualquer domínio do time do Racing. E o Memphis de novo dá um toque espetacular. Botou o calcanhar para funcionar, dá uma olhada. O Corinthians recupera, o Yuri briga, o Memphis dá um calcanhar belíssimo e ele estava sem ângulo. Mas quando a fase tá boa, o goleiro sai, ele toca, ela passa pro goleiro e vai pro fundo do gol! Gol de Yuri Alberto, camisa 9, gol do Corinthians. O Corinthians com 5 minutos abre a primeira porta para chegar à decisão. E Yuri Alberto, 24 gols no ano. Terceiro gol na semifinal. Melhorou bem a visibilidade do campo e por isso não demorou tanto para a bola rolar aqui no El Cilindro. Que clima para 51 mil pessoas, Kleber. É, estádio lotado. E o Corinthians bem, hein? Começa bem o jogo. O Memphis, grande devolução, deu um calcanhar pro Yuri Alberto! Domínio do time do Racing. E o Memphis de novo dá um toque espetacular. Botou o calcanhar para funcionar, dá uma olhada. O Corinthians recupera, o Yuri briga, o Memphis dá um calcanhar belíssimo e ele estava sem ângulo. Mas quando a fase tá boa, o goleiro sai, ele toca, ela passa pro goleiro e vai pro fundo do gol! Gol de Yuri Alberto, camisa 9, gol do Corinthians. O Corinthians com 5 minutos abre a primeira porta para chegar à decisão. E Yuri Alberto, 24 gols no ano. Terceiro gol na semifinal. Melhorou bem a visibilidade do campo e por isso não demorou tanto para a bola rolar aqui no El Cilindro. Que clima para 51 mil pessoas, Kleber. É, estádio lotado. E o Corinthians bem, hein? Começa bem o jogo. O Memphis, grande devolução, deu um calcanhar pro Yuri Alberto!
começou bem, começou se impondo sem pressão, evitando completamente qualquer domínio do time do Racing. E o Memphis de novo dá um toque espetacular. Botou o calcanhar para funcionar, dá uma olhada, ó. O Corinthians recupera, o Yuri briga, o Memphis dá um calcanhar belíssimo e ele estava sem ângulo. Mas quando a fase tá boa, o goleiro sai, ele toca, ela passa pro goleiro e vai pro fundo do gol! Gol de Yuri Alberto, camisa 9, gol do Corinthians. O Corinthians com 5 minutos abre a primeira porta para chegar à decisão. E Yuri Alberto, 24 gols no ano. Terceiro gol na semifinal.